Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós vimos Jesus com as santas mulheres e os discípulos. O Evangelho apresenta Jesus percorrendo cidades, povoados. Os 12 acompanhavam o Senhor e com eles as santas mulheres. Era raro na época de Jesus as mulheres fazerem parte do grupo dos discípulos. Normalmente os rabinos, eles se recusavam a ensinar mulheres. E Jesus está acolhendo as mulheres no seu grupo de discípulos, de seguidores. Queridos irmãos e irmãs, é importante notar uma reciprocidade entre Jesus e as santas mulheres. O nome de Joana, por exemplo, significa Deus é gracioso. Então as mulheres são atraídas pela graciosidade de Jesus, pela sua generosidade, pelo encantamento das suas palavras. Elas são acolhidas no coração de Jesus. Muitas delas receberam graças, milagres. No Evangelho de hoje nós vimos que Maria Madalena, ela era possuída por 7 demônios e Jesus a liberta dos demônios. Então Jesus oferece para elas uma proposta de vida, de espiritualidade, de redenção, de conversão. Elas querem retribuir a Jesus, por isso se colocam à disposição do Senhor e dos apóstolos. Elas ajudam na missão do Senhor e se colocam também à disposição com os bens que possuíam. Elas ajudavam a tornar possível as viagens de Jesus e dos apóstolos, auxiliava na alimentação do próprio Senhor e dos discípulos. Elas fizeram muito por Jesus. Lucas, por exemplo, vai mostrar no capítulo 23 e no capítulo 24 do seu evangelho que após a morte do Senhor na cruz, as mulheres permaneciam à disposição, já no Calvário, mas também no sepulcro. No versículo 10 do capítulo 24 do seu evangelho, Lucas vai citar o nome das mulheres: Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras mulheres estavam com os discípulos. Elas foram ao túmulo e encontraram o túmulo vazio e puderam encontrar o Senhor ressuscitado. Elas foram as primeiras a verem Jesus na ressurreição. E são elas que vão anunciar a Pedro, João, Tiago, os demais discípulos: nós vimos o Senhor. Se tornam testemunhas da ressurreição de Jesus. Então nós estamos notando como essa reciprocidade é real. O primeiro passo de Jesus em anunciar o reino a elas, elas também querem retribuir a tudo que receberam e Jesus não as desamparou. Deu a elas o privilégio de serem as primeiras a terem a graça de um encontro com Cristo ressuscitado. Irmãos e irmãs, nós devemos tirar ensinamentos do Evangelho de hoje para a nossa vida. Nós estamos seguindo Jesus, estamos inseridos na vida de comunidade, nós servimos a Jesus com o nosso tempo, com a nossa vida, com os nossos bens. Sou fiel nas minhas ofertas, nas minhas promessas. Tenha certeza que quando nós doamos na obra de Deus, na igreja,
Deus não está tirando nada da nossa vida. Ele sempre nos dá o dobro e nos dá muito mais do que precisamos. Então, que possamos nós viver o Evangelho de hoje como seguidores fiéis do Senhor, sinta-se corresponsável com a sua comunidade, com a obra de evangelização, se coloque à disposição do Senhor sem medo. Deixa Ele guiando a sua vida, a sua história. Essas mulheres estão com o nome escritos no Evangelho, escritos para sempre, porque fizeram um bom caminho com Cristo. Nós também estamos escrevendo a nossa história, o nosso nome, seja na nossa família, mas também na nossa paróquia, na nossa comunidade, com as nossas ações. Você faz parte da história da sua igreja. Você é pedra importante no templo da sua igreja. E se você se ausenta, vai ficar um vazio. Essas mulheres preencheram o lugar que Deus preparou para elas. Preencha também você o lugar que Deus preparou na sua vocação, na sua missão. Vamos pedir a bênção de Deus sobre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.